Noite, começando mais um curso de filosofia. Hoje eu escolhi um tema meio do carnaval, assim, até pensei em falar um pouco sobre o significado, né, filosófico do carnaval, a festa da carne, de onde vem isso, mas eu acho que o tema mais pertinente para a gente discutir e refletir hoje é sobre a guerra. O mundo está em guerra, infelizmente, e há muitas guerras acontecendo no mundo e nos mundos dos quais nós conhecemos e convivemos. Então, a proposta é a gente pegar esse tema guerra e paz e refletir sobre o que significa a guerra e o que significa a paz. Aliás, esse nome guerra e paz, ele já foi utilizado por um dos maiores escritores de todos os tempos, né? Tolstói, um russo, que faz da sua obra, né, uma grande saga de dor naquele momento em que o forte eram as guerras napoleônicas, e ele narra a história da aristocracia russa, né, e de famílias que sofreram muito com a paz, com a guerra, e que buscavam de alguma maneira a paz. Guerra e Paz também é uma obra de um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, que está lá na ONU, e é um quadro fascinante em que mostra essas duas faces. A face da guerra, que é a face do medo, a face da destruição, a face do ódio, a face da desesperança, e outro lado a face da paz, a face do acolhimento, a face da harmonia, a face da felicidade. A paz nos traz essa profunda sensação de felicidade. E eu acho que quando a gente reflete, né? É claro que estamos acompanhando o que está acontecendo na Rússia com a Ucrânia, e de fato é uma preocupação que todos nós temos que ter. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial em que há um conflito na Europa. As duas guerras foram guerras sangrentas. Estima-se que a Segunda Guerra Mundial foi responsável pela morte de até 80 milhões de pessoas. 55, 60 milhões, diz alguns historiadores, mas se contarmos as doenças, a fome geradas pela guerra, 80 milhões de pessoas morreram numa guerra, 80 milhões de pessoas. Então é claro que a humanidade precisa se debruçar sobre o tema da guerra e da paz. O que está acontecendo na Rússia, com a Ucrânia, as justificativas que são dadas, as narrativas, elas são sempre pueris, porque toda guerra é um fracasso da inteligência humana, é um fracasso da razão humana, é um fracasso do diálogo, é um fracasso da palavra. Aliás, é nessa perspectiva que eu queria refletir com vocês a dimensão da paz. Eu peguei só um trecho aqui do Guerra e Paz do Tolstói. Olha que coisa interessante. O que é ruim? O que é bom? O que se deve amar e o que se deve odiar? Para que se deve viver e o que eu sou? O que é a vida? O que é a morte? Que força governa tudo? Ele se perguntava, e não havia resposta para nenhuma dessas perguntas, a não ser uma resposta sem lógica, e que nem mesmo respondia a tais perguntas. A resposta era a seguinte: você vai morrer e tudo vai terminar. Você vai morrer e vai ficar sabendo de tudo, ou vai parar de perguntar. Mas morrer também era terrível. Quando a gente tem a consciência da morte e dos mistérios que rondam a nossa vida, a nossa trajetória, e do caos que muitas vezes acontece na nossa vida, a gente se pergunta: por que tanta complicação? Por que tanta busca por instrumentos que nós nem sabemos para que servem? Rousseau dizia que o que gera guerra não é a relação de um homem com outro homem, o que gera guerra é a relação das coisas, as coisas que os homens querem. Há muitas reflexões de dor de tantas guerras que já aconteceram na humanidade e que dão essa demonstração do nosso fracasso. Mas, pegando esse conceito aqui do Tolstói, há uma outra frase dele que diz assim: tudo que eu entendo apenas por causa do que eu amo. É o amor que dá significado à existência humana.
É o amor que me retira da multidão e que faz quem eu sou. É o amor que faz com que eu tenha compreensão das guerras que vivem dentro de mim e do caos que vive dentro de mim. Todos vocês conhecem a Bíblia, e no livro do Gênesis, quando se fala da criação, traz o tema da criação. Gênesis 1 começa assim, né? No princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam um abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Olha que coisa interessante. Havia o caos, e a palavra de Deus transforma o caos em algo lindo, que é a construção da humanidade. Vamos pensar um pouco no conceito aqui de Santo Agostinho. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos essa semelhança de Deus, essa centelha de Deus dentro da gente, para que nós consigamos fazer aquilo que Deus fez. No meio do caos, transformar esse caos em luz. O que é o caos? A gente está falando de guerra. A guerra da Rússia com a Ucrânia, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mas agora eu estou falando da guerra dentro da gente. A guerra que faz com que a gente olhe para a gente mesmo e não se reconheça no nosso existir, no caos que está a nossa vida. E que caos é esse, né? Há muitos instrumentos que podem me levar a viver esse caos. A morte de alguém que eu amo pode fazer com que a minha mente esteja num caos. Há um sofrimento tão grande dentro de mim mesmo que há um caos dentro de mim. Alguém que me abandonou e eu vivo uma história de amor, eu comigo mesmo, porque quem eu amo não me ama. É um caos. Eu perdi o meu emprego e eu fui humilhado na maneira com que eu perdi aquele emprego. É um caos. Eu fui assaltado. É um caos. Eu recebi uma notícia de alguma doença que eu tenho. É um caos. A vida é sofrimento, isso é fato. Não tem como a gente viver a nossa humanidade sem compreender que a nossa alma é lapidada pelos nossos sofrimentos. Sofrimento significa reconhecimento de que nós somos humanos, de que ninguém aqui é super-herói, que resolve todos os problemas. A gente sofre de uma dor de dente, a gente sofre de uma dor de saudade, a gente sofre de uma dor de injustiça, a gente sofre de uma dor de incompreensão da gente com a gente mesmo. Poxa, eu gostaria de ser 10 centímetros mais alto. Eu gostaria de ser loiro, eu gostaria de ser japonês, eu gostaria de ter olhos claros, eu gostaria de ser homem, eu gostaria de ser mulher, eu gostaria de ter nascido nesse lugar, eu gostaria de... Há questões que vão nascendo dentro da gente mesmo e que trazem complicadores da nossa existência. Gostaria tanto de voltar no tempo, né? Alguém que traiu, né? Um marido que traiu uma mulher, por exemplo, que de repente acabou uma história de amor, e aí você olha para você mesmo e fala assim: se eu pudesse voltar, eu não faria isso. Nunca mais. Eu fiz porque não sei. E o que eu faço? Não dá para voltar. Há palavras que eu já disse e que destruíram pessoas, e que destruíram relações, e que fizeram muito mal. Aí eu falo assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais isso, eu não diria mais, mas você não pode. Isso é o caos. Há um caos dentro de mim. Um caos que me impede de dormir. Eu não consigo mais pegar no sono, porque a minha cabeça fica dizendo: por que você fez isso? O que aconteceu? Por que você inventou essa história? Por que você contou essa fofoca? Por que você agiu dessa maneira? Por que você foi injusto? Esse caos que está dentro de mim. E aí eu olho para o Gênesis. No caos, a palavra deu a luz ao mundo. A palavra separou o bom do resto. Será que o caos que eu posso estar vivendo por qualquer uma dessas razões ou por outra razão que está aí com você, esse caos, ele não pode gerar em mim uma palavra bendita, uma palavra para mim mesmo primeiro, em que eu recobre quem eu sou, em que eu relembre as forças que moram dentro de mim e a trajetória que eu posso construir. Se de repente,
uma história de amor que acabou, e eu estou num caos, talvez possa ser uma linda oportunidade para eu amar novamente, ou para antes de amar novamente, eu reconstruir as células estragadas dentro de mim, por tanto sofrimento dessa história de amor. Cada um sabe o calvário que já viveu com isso, né? Tantas histórias de mulheres espancadas, violentadas, sofridas, e sem coragem de quebrar esse círculo, né, vicioso de ameaça, de pedido de perdão, de tentativa de volta, de beijo, de presente, de abraço, de espancamento, de humilhação, de ciúme, em que de repente vem uma narrativa na minha cabeça de mulher que diz para mim, não, ele vai melhorar. Ele vai melhorar, será? Há um caos dentro de mim. Que palavra eu preciso dizer para mim mesmo? Para eu reconsiderar as narrativas incorretas que eu tenho feito na minha vida. O caos, né, de perder um emprego, uma colocação, uma posição. De repente, eu busco forças dentro de mim onde eu nem imaginava que forças existissem para trazer essa ordem. A minha vida vive, às vezes, uma guerra comigo mesmo, com os meus problemas. Eu tenho uma tendência de jogar a culpa no outro. Culpado é meu pai, né? Se meu pai tivesse me dado essas condições, culpado é minha mãe. Se eu tiver, culpado é que eu não estudei, mas culpado é meu marido, culpado é minha mulher, culpado... Espera um pouco, né? Nós somos seres de existência única. A gente tem uma história individual que lindamente pode ser iluminada por outras histórias de outras pessoas que nos encontram na trajetória da vida. E é lindo isso. Alguém que começa a caminhar comigo e que dá as mãos para mim, mas esse alguém não nasceu comigo. Nasci sozinho. E vou morrer sozinho. E essas pessoas que, de alguma maneira, dignificam a vida em algum momento, só há sentido na minha relação com essas pessoas enquanto elas dignificam a minha vida e enquanto eu dignifico a vida delas. Eu preciso de uma ordem dentro de mim mesmo. No caos, no abismo, no nada, Deus olha e a palavra gera luz. Às vezes eu me sinto nesse caos, por qualquer razão pela qual eu esteja passando. E é essa palavra que pode dar uma ordem para que eu recobre a liberdade que vive dentro de mim e que de repente eu me permiti ser aprisionado por outros lados. É muito bonita essa visão de Rousseau, né? Que o homem nasce livre e se encontra a ferros por todos os lados, numa guerra do homem com ele mesmo, numa guerra minha comigo mesmo. É claro que há outras guerras, há guerras entre vizinhos, há guerras entre amigos, há guerras nas redes sociais em que eu saio xingando quem eu nem conheço, em que eu tenho opinião sobre tudo e vou destruindo as pessoas por isso. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco na guerra da gente com a gente mesmo, na guerra que me impede de dormir em paz, na guerra que me impede de olhar para pessoas que de alguma maneira eu prejudiquei na vida, que eu destruí na vida. E eu fiz isso porque eu não pensei antes de fazer, eu fiz isso porque eu tenho uma incapacidade de conviver com a felicidade alheia. Eu vejo alguém feliz e eu quero destruir a felicidade do outro, porque talvez eu não tenha compreendido ainda que quanto mais as pessoas forem felizes ao meu lado, mais feliz eu serei. E ter inveja da felicidade do outro é uma demonstração de pequenez de quem eu posso ser. Cada um constrói a sua trajetória, né? O seu jeito, para não viver nessa guerra. Aristóteles dizia que nós convivemos com duas grandes questões da dimensão humana e a gente precisa estar atento para essas duas questões. A gente convive com as virtudes e a gente convive com os vícios. Todos nós temos vícios dentro de nós e temos virtudes. E é um embate que eu preciso ter, uma guerra, para que as virtudes elas possam vencer os vícios. O que são os vícios? Que vícios são esses, né? O ódio é um vício, a arrogância é um vício, a inveja é um vício, a cobiça é um vício, a humilhação
É um vício? O que é virtude? É o contrário disso. É a generosidade, é a paz que eu vivo e que eu transmito para as pessoas. Minha gente, não é tão legal você encontrar alguém que está em paz, que vive essa paz, mesmo diante dos dilemas da vida, dos problemas, mas ela enfrenta, né, essas vicissitudes todas com uma galhardia imensa, porque ela optou por viver em paz. Ela fez um pacto de felicidade, né? Ela resolveu tirar as sujeiras dos dias e vestir de felicidade esses dias para significar essa felicidade na relação com os outros. Isso é o contrário do caos. É uma maturidade, e essa maturidade me ajuda, inclusive, a amar melhor as pessoas. Quanta gente briga e prossegue amando, e às vezes não é uma briga, né? Diferente do exemplo que eu dei, de um espancar o outro, mas há uma história de amor ali. Mas como eu não tenho essa maturidade, eu sou incapaz de perceber esse amor que eu sinto pela outra pessoa e me permitir ser amado. Eu sou incapaz de pedir perdão, reconhecer que eu errei. Eu fico esperando que o outro sinta a minha falta e venha em busca de mim, se ajoelhe e peça perdão. E aí eu vou dormir do lado de alguém que eu amaria dormir bem, mas por uma bobagem ali, por uma desatenção qualquer, eu estou virado de um lado, o outro virado do outro lado, e nós temos uma incapacidade de um olhar para o outro e falar assim, que bobagem, para que isso? Que sentido tem isso? Por que nós estamos cultivando, né, vícios? O vício da arrogância, o vício da humilhação do outro, o vício do desamor. Se a gente pode viver com beleza o amor. E olha, eu acho que nós nunca devemos nos culpar pelo amor que nós sentimos por outras pessoas, mesmo quando esse amor não dá certo. Isso não é uma guerra, isso é uma paz. A gente precisa cultivar os sentimentos que a gente tem pelos outros, seja o amor dos amantes, seja o amor dos amigos, seja o amor da família. Às vezes você percebe que há pessoas na sua família que não te amam como você ama. Talvez você até opte por não ter uma convivência constante com essas pessoas, mas não cultive o desamor, não cultive desejos mesquinhos, ruins, negativos, né, para essas pessoas. A gente precisa cultivar aquilo que nos eleva, não aquilo que nos diminui. Queria pegar aqui uma música em homenagem à Bahia, que eu tive 2 vezes seguidas, em 3 cidades maravilhosas, né? Em Ipirá, em Serra Preta e em Feira de Santana. Em Ipirá, o tema da palestra falava sobre acolhimento, e aí a gente pegou a música do Caetano. Na Bahia eu tentei trabalhar com vários escritores, né, baianos, Jorge Amado, Zélia Gattai, que não era baiano, mas que virou, Dorival Caymmi, Caetano, falamos de Bethânia. E tem uma música bonita para a gente refletir sobre esse cultivo da paz, que é uma música do Caetano Veloso, que chama Sozinho. Olha a beleza dessa letra. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sozinho. Não sou, nem quero ser o seu dono. É que um carinho, às vezes, cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Sobro para você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Ou você me engana, ou não está madura.
Onde está você agora? Pega essa frase. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Cuidar é um exercício que me traz paz. A guerra é o contrário do cuidado. A guerra é a destruição. A guerra é a ambição de ver quem é mais potente, quem é mais forte, quem é mais estratégico, quem usa mais de astúcia, não de inteligência. Porque só de entrar em guerra já significa uma falta de inteligência, é astúcia, ardilosidade. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Um professor que gosta dos seus alunos faz toda a diferença. Um médico que gosta do seu paciente faz toda a diferença. Uma mãe que gosta dos seus filhos, um pai, é estranho a gente pensar numa mãe que não goste, que não ame, né? Mas tem de tudo. Tem pessoas que não estão preparadas para exercer a sua trajetória de cuidado na relação com outras pessoas e que sofrem por isso, por não ter esse cuidado, por não sentir isso e que vivem nesse caos. O caos, eu quero retomar esse ponto aqui, no caos no sentido de guerra, na guerra que é dentro da gente. O caos pode ser uma grande possibilidade de transformação da nossa vida. Aristóteles usa a palavra potenciato. Vamos voltar para o Gênesis aqui. É como se no nada, né, no caos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a palavra que traz a luz, ali havia em Deus a potência de criar algo lindo que é a humanidade. Mas o ato só vem depois da criação. Nós temos dentro de nós potências incríveis a serem exercidas, a serem vividas. Mas essas potências ficam adormecidas e não chegam a ser ato. É como se você tivesse luz, né, na sua casa ali, mas o interruptor está desligado. Então eu tenho luz em potencial, mas eu não tenho luz em ato. Eu tenho que ter a coragem de ligar aquele interruptor para que aquela luz dissipe, né, todo tipo de escuridão que há dentro de mim. Nós provocamos escuridão na gente mesmo. A gente cria, né, uma névoa dentro da gente mesmo. E essa névoa, essa escuridão, essa incapacidade que eu tenho de perceber que o poder iluminador está dentro de mim. Não adianta eu ficar esperando que outra pessoa venha resolver isso para mim. Está em mim. Eu tenho que ter essa dimensão existencialista de transformar essa potência em ato. E compreender, inclusive, que há uma linha divisória entre o bem e o mal que passa pelo coração de cada ser humano, que são esses vícios e essas virtudes. Há muitas coisas que as pessoas pensam que estão fazendo bem e fazem o mal. Eu penso que eu estou dando conselho para alguém e de repente eu estou me metendo na vida desse alguém de tal maneira que eu estou fazendo com que esse alguém desista de si mesmo. Histórias terríveis de pessoas que se meteram na vida de outras pessoas e geraram uma guerra em relações que eu nem conhecia. Pelo meu preconceito, pela minha maneira de não tolerar algo que seja diferente de mim, ou que seja mais bonito do que os meus sentimentos, ou uma inveja que eu tenho de alguém que ama e eu não amo, ou eu acho que eu já não tenho mais idade de amar, então eu vejo um jovem, né, com um amor diferente do que eu julgo que seja um amor correto. Quem sou eu para dizer o que é o certo, o que é o correto? Minha gente, as certezas, elas emburrecem os seres humanos. São as dúvidas que nos enobrecem. São os cuidados com os outros. São as delicadezas que eu tenho na relação com os outros que farão com que eu me sinta mais em paz. Que essa centelha divina que há dentro de mim me ajude a me posicionar numa relação de paz. Mas aí, alguém pode pensar assim, poxa, mas minha vida tá de ponta cabeça. Eu tenho dinheiro para pagar as contas, eu tenho filho pequeno. É uma tortura ficar 3 horas, né, no trânsito para ir trabalhar num lugar. Cada um tem o seu calvário.
E é o que eu disse antes, né? Se a gente extrair das reflexões bíblicas sobre sofrimento, ninguém passa pela vida sem experimentar o sofrimento. Se a gente for para o budismo, o sofrimento é a base da filosofia budista. Se a gente for para o hinduísmo, é o sofrimento. Não tem como, o islamismo é o sofrimento, não tem como eu sair do tema do sofrimento. Então, quando a gente reflete um pouco mais sobre filosofia, não é que a filosofia ela é uma autoajuda, né? Uma ajuda assim, que vai fazer com que da noite para o dia eu seja uma pessoa completamente diferente, todos os meus problemas serão solucionados. Não é isso. Não é isso. A filosofia me ajuda a fazer mais perguntas, me ajuda a conviver com o meu sofrimento. Eu terei que conviver com o meu sofrimento. Imagina uma mãe que perde um filho, como é que você vai dizer para essa mãe não sofra? Como? Ela vai ter que conviver com esse sofrimento. Imagina uma mulher casada com um homem há 30 anos, né? 3 filhos com esse homem. De repente um dia ele chega e fala assim, olha, me apaixonei por outra, estou indo embora. Aí você fala para essa mulher, melhor, tanto faz. Não é tanto faz. Claro que isso vai doer profundamente, é um sofrimento. E eu vou ter que me acostumar com esse sofrimento, conviver com ele, dizer para o meu sofrimento, senta aqui do meu lado, vamos lá, vamos chorar junto. Mas vai passar. Vai passar. Eu, como escrevo, né, as crônicas aos domingos, eu fico lendo alguns comentários, né, no Face, no Insta. E é tão interessante quando as pessoas se identificam, né? As crônicas não são histórias minhas. É tão engraçado que às vezes, né, eu coloco uma personagem que o filho vai nascer, fala, que bom, Xalita, você vai ter um filho. Crônicas ficcionais, né? Eu ouço histórias e vou lapidando, elaborando e escrevendo. Mas eu fico tão feliz quando eu recebo mensagens assim da palavra, né, como um instrumento que incomoda, que me faz remoer pensamentos, que me faz pensar, né, nessa guerra que às vezes eu vivo comigo mesmo, mas nessa possibilidade de paz. Nesse caos que às vezes está a minha mente, a minha cabeça, os meus afetos, mas nessa possibilidade de ordem. Nessa escravidão que eu vivo por alguma razão, porque eu permiti que alguém me escravizasse, mas nessa possibilidade de liberdade. Então, se a gente pensar um pouco isso, né, do que é a potência e o ato, é essa compreensão que eu tenho de que eu posso muito mais do que aquilo que eu estou vivendo, talvez. E perceber isso como essa paz dentro da gente, que pode virar uma paz na relação com os outros, né? E uma paz no mundo. Esses líderes, entre aspas, né? Esses ditadores que geraram guerra em todos os tempos da história, foram pessoas profundamente atormentadas. Quando a gente lê a biografia deles depois, né? Essa guerra nasce dentro das pessoas e a partir delas contamina o mundo e gera tanto ódio, tanta destruição. Então que a gente, nessa meia horinha aqui, possa pensar um pouco sobre essa paz que a gente pode conquistar dentro da gente primeiro. Essa ordem que a gente pode colocar dentro da nossa mente, dos nossos afetos, da nossa razão, para que a gente possa viver melhor. É isso? Deixa eu mandar um beijo para vocês então. Fala aí a cidade de onde vocês estão acompanhando. Segunda-feira de carnaval. Obrigado, Valdina. Muito legal, obrigado pelo carinho. Mandar um abraço muito forte aqui para o Roberto Monteiro, que é o produtor da minha peça, que vai estrear no Rio de Janeiro no dia 11 de março. Quem puder participar, ir lá, né? Tem os dados aí no Instagram da peça, vai ser lindo. Chama Sorriso de Mãe. Mandar um beijo para Josi de Cunha, para Mariana, que está em Campos do Jordão. Olha que maravilha! Eu também estou em Campos do Jordão hoje. Aqui, Mariana. Elton de Jaboatão, dos Guararapes, muito obrigado. Lopes de Belo Horizonte, Claudineia de Osasco, alguém do Recife aqui, Ana Helena do Recife,
Josi de Salvador, Bahia, Laura de São Paulo, Zenai de Boa Vista, Roraima, já tive aí também. Renata, manda um beijo para Olinda, Pernambuco, coisa boa. Sorriso de Mãe, estreia dia 11 de março, depois pesquisem aí quem é do Rio, será um prazer. Nilda de Juiz de Fora, quem puder seguir a gente, segue aí no Instagram do Sorriso de Mãe, vocês vão ver as informações da peça. Legal, gente? Prazer imenso estar com vocês, obrigado pelo carinho. Eu espero que vocês tenham uma noite de paz, tenham um dia de paz. Amanhã é terça-feira, quarta-feira tem um elemento simbólico, que é quarta-feira de cinzas. Mas vamos falar sobre isso na próxima live, semana que vem. Henrique, vamos para BH. Adoro BH, tá friozinho aqui. Um beijão, um beijo para vocês, até semana que vem.